Paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém. Que privilégio imenso, imenso estar com vocês. E a gente juntos poder servir ao nosso Deus, cultuar ao único Deus verdadeiro, que merece adoração, que merece culto, que merece a dedicação da nossa vida. E nós o conhecemos um dia e fomos alcançados na sua graça. E nos tornamos crentes em Jesus Cristo. Que privilégio é esse, não é? Que coisa boa é essa. Um prazer grande estar com os irmãos nessa celebração do aniversário da igreja, também representando a liderança nacional da denominação, desejando que Deus abençoe os irmãos, abençoe a liderança da igreja, o seu pastor, a equipe pastoral, os colegas que atuam na liderança da igreja, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, de grupos familiares, todos os irmãos que atuam em ministérios mais diversos na igreja, de modo que aquilo que se faz aqui resulte de fato sempre em glória ao nosso Deus e Senhor. Amém? Quero agradecer a honra do convite e dizer que uma das alegrias que a gente tem no ministério, das muitas coisas boas do ministério, é ver aqueles que foram alcançados no tempo da gente, aqueles a quem a gente batizou, a quem a gente serviu de alguma maneira. Talvez o que mais tem me trazido alegria durante esses 35 anos de ministério, são os ex-alunos de seminário, aqueles que passaram por ali. Até hoje eu leciono lá há 35 anos. E ver os obreiros servindo ao Senhor, caminhando na obra, é uma alegria. Vocês podem imaginar o que significa para mim ter enviado o pastor Marcos ao ministério. Naquela época ele era alto já, mas bem magrelão, sabe? E presidente da mocidade da igreja. E Deus fez isso, fez uma obra maravilhosa. Eu sou quase que orgulhoso disso. Quando eu posso, discretamente, eu falo para eu ficar assim mais vaidoso um pouquinho. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos encontrar um companheiro nosso, uma outra pessoa que também tem alegria em ver os filhos na fé e os líderes que ele investiu e que agora estão à frente do ministério. E quem nos acompanha nesse tipo de alegria, de gozo especial, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso na forma de oração, conversando com o Pai. João capítulo 17, todos encontraram? Jesus ora por si mesmo, é o título aqui. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que, de fato, vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para junto de ti.
Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, dá-nos, Senhor, a tua bênção na noite deste dia, a bênção que só o Senhor pode dar, dessa ação do Espírito de Deus que aplica a palavra nos nossos corações, Pai. Nós dependemos tanto do Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor nos alcance assim, com a tua graça bendita, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nesse período agora, de final de ano, há uma atividade interessante que faz parte do meu trabalho na liderança denominacional, que é fazer uma espécie de balanço das diversas atividades e ministérios, especialmente onde a denominação como mesa nacional está diretamente envolvida, seja no envio de obreiro, no acompanhamento, no sustento dos obreiros. Há diversos campos assim. Então a gente recebe relatórios, recebe informações, etc. Essa semana eu li o artigo do Diário da Manhã, do pastor, e ele menciona também essa ideia de balanço, de relatório, de fazer uma limpeza e recomeçar e ajustar. E a ideia de um balanço de final de ano ficou muito impregnada na minha cabeça. Recentemente eu trabalhei com o texto de João capítulo 17, totalmente numa perspectiva de oração. E eu voltei ao texto olhando nessa perspectiva de que Jesus, por alguma razão, talvez até para ensinar a mim e a vocês, a nós que exercemos ministério, ele toma uma decisão de comparecer perante o Pai, como que para prestar contas ao Pai. É muito interessante. Ele chega para apresentar o ministério dele, as coisas boas que estavam acontecendo, que aconteceram, os desafios que estavam à frente,
e para fazer os pedidos que eram necessários na continuação da vida daquele povo. É muito curioso. E é interessante que Jesus faz numa espécie de monólogo, de oração monólogo. Esses dias eu estou lendo João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Tem um personagem criado por Guimarães Rosa, que é muito curioso, Riobaldo. E o que acontece, bem curioso, é que o Guimarães Rosa, ele pega o personagem que é plenamente sertanejo, é um jagunço, um sertanejo, que entende a linguagem do povo, o jeito do povo pensar, as ideias, as preocupações, a visão do povo. E ele usa aquele personagem para contar a história, como se o personagem é que estivesse escrevendo o livro. Então, o Riobaldo fica o tempo todo querendo, contando e esperando a opinião, mas não dá oportunidade para opinião. É um monólogo mesmo. O livro não tem capítulos, são 750 páginas, assim, direto. Ele está falando o tempo todo e apresentando. Aqui, o Senhor Jesus faz algo parecido. Vejam, Ele é o próprio Deus. Ele é o autor da história. Ele é o abençoador, Ele é o Deus de todas as coisas. Eu e o Pai, diz Ele, nós somos um. Mas Ele assume plenamente a natureza humana e Ele faz esse trabalho de modo que Ele conversa com o Pai, e Ele e o Pai somos um, diz Ele. Ele conversa com o Pai numa perspectiva daquele que ministra, entendendo as angústias, as aflições, as preocupações, a percepção humana, ministerial, de uma maneira tão extraordinária. E assim então, ele vai, ele próprio orando, e é muito interessante que tem hora que é como se ele orasse para si mesmo. Ele está trabalhando assim. Os teólogos têm uma palavra complicada para isso, é a natureza hipostática de Cristo. O fato de que Ele é plenamente e totalmente Deus, Ele é plenamente e totalmente homem, e nesse texto a gente vê como Ele é aquele que ora e aquele que atende a oração. Ele é aquele que é enviado, Ele é o enviado por alguém, e Ele vai fazendo isso no texto. Um balanço de Jesus em forma de oração. A primeira parte, nessa conversa, nesse diálogo de oração de Jesus, ele faz uma avaliação muito positiva do que está acontecendo. Ele diz, a partir dos versos 1 até o verso 4, ele diz: Pai, olha, o Senhor me enviou, eu estou muito feliz, eu fiz a tua obra, a autoridade me foi dada, versículo 2, sobre a humanidade, para que eu pudesse dar a vida eterna aos que me deste. A vida eterna é essa. Versículo 4, eu glorifiquei a ti, e agora glorifica-me a mim, ó Pai, junto de ti, com a glória que tinha contigo, e assim por diante. Então ele faz essa introdução e começa a dizer: eu estou feliz. Eu estou feliz por causa desse povo. Eu estou feliz por causa dessa igreja. Eu estou feliz porque depois de 3 anos atuando e formando, eu tenho uma liderança, eu tenho um grupo, eu tenho uma igreja, eu tenho uma comunidade da fé, eu tenho um grupo aqui reunido, e isso alegra o meu coração. E o que é que alegrava o coração de Jesus? Ele diz, em primeiro lugar, porque eu transmiti a palavra e eles ouviram a palavra. Ele diz, olha, eu tenho transmitido a palavra. Versículo de número 8. Eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles aceitaram a palavra. Eles ouviram. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é isso? Ouvir a palavra de Deus. Essa palavra foi proclamada nesse lugar. Eu estava pensando nos anos em que essa palavra foi proclamada aqui em Goiânia. A igreja de Campinas tem, o artigo também diz isso, né? A igreja tem mais ou menos a idade da cidade. A igreja faz parte de um movimento muito interessante. Foi muito curioso. Os missionários colocaram algumas bases, uma primeira base em catalão,
uma segunda base pelo caminho em Cristianópolis, Goiás cidade, e depois, nessa caminhada, geralmente eles faziam o trajeto de Catalão pela linha da estrada de ferro, indo até Goiás, e voltavam fazendo uma espécie de uma barriga. Daí, geralmente nas viagens, eles cercavam pela região da Mata de São Manuel, e iam até o Alemão, Palmeiras de Goiás, daí seguiam ali por dentro de Edealina, Pouso Molhado, terra que o reverendo Cidecil pastoreou muito bem, e andou também naqueles animais, nas montarias, nos anos que se foram, e daí seguiam até Morrinhos, porque em Morrinhos havia um missionário, o Archibald Tipple, e ele veio primeiramente para morar um tempo em Piracanjuba, ou Pouso Alto, e depois se mudou para Morrinhos, onde o pastor Marcos chegou a pastorear, e pastor Cidecil também. E dali eles seguiam Caldas Novas e voltavam para Catalão, onde havia a base dos missionários. Quando tinham viagens, saíam de lá no trem de ferro, porque Catalão era o fim da linha. Então daí eles seguiam para o litoral, e daí o navio e assim por diante. Foi numa dessas bases que o Tipple, que morava lá, percebeu que era o momento de se mudar para Goiânia, e daí veio a Goiânia, com o crescimento da cidade. E a ideia era que a palavra de Deus fosse proclamada nesse lugar. E meus irmãos, para a glória de Deus, foi impressionante o trabalho feito pelos irmãos no início da cidade de Goiânia. Logo iniciaram uma igreja forte aqui, já em Goiânia. Daí vinha um grupo da Vila Nova, e eles então faziam uma base, uma espécie de grupo familiar lá. Daí havia um trabalho para o lado do setor dos funcionários e Fama, então pegaram uma outra igreja na Fama. Daí logo que o trabalho foi para a cidade, cresceu para o lado do Macambira, para o lado do setor oeste, Bueno, iniciaram um trabalho também lá no setor Pedro Ludovico, e a cidade se estendeu para cá. Eles abriram uma igreja na cidade Jardim, e a partir daí o trabalho foi se estendendo, e a pregação do evangelho aconteceu nesses lugares. Que coisa linda! Jesus disse: eu proclamei a palavra, eles ouviram. Mas eles não apenas ouviram, eles ouviram, entenderam a palavra e creram na palavra. E dos que creram, essas comunidades foram se reunindo. Gente que veio do lado de Cristianópolis, na época ainda uma quase fazenda, gente que veio do lado de Morrinhos, gente que vinha das bandas de Palmeiras, de Mata de São Manuel, de Goiás, e os que se converteram nesse lugar, os que chegaram de outras cidades, de outros estados. A minha família faz parte dessa turma. Meus pais chegaram aqui em 1958, um ano antes do meu nascimento, e congregaram-se aqui na igreja de Campinas. Foi aqui que eu dormi nos bancos da igreja, e até fiz xixi no banco, viu, gente? Foi aqui nessa igreja. E que uma vez eu era encarregado, depois de um filme, para ligar a luz, mas a luz não ligava porque eu estava dormindo já há um tempo. E o meu irmão dormiu na galeria, e nós fomos embora, e ele ficou, e depois acordou o pastor João Batista para tirá-lo de dentro do templo. Essas pessoas chegaram, gente que ouviu, entendeu, creu na palavra, e Jesus menciona isso. Ele diz: olha, eu revelei o teu nome, eles eram teus, tu deste a mim. Eles entenderam a palavra, versículo 8, eles reconheceram que de fato vim de ti, eles creram que me enviaste. E finalmente ele diz: eu ainda estou mais feliz, porque eles permaneceram na palavra. Essa era a alegria, essa era a motivação de Jesus. Permaneceram. Permaneceram durante anos. Eu venho aqui, agora eu deixei de frequentar a igreja de Campinas no dia 31 de dezembro de 72. Tem tempo, né? Tem muita gente que nem havia nascido na época.
eu fui para a igreja central, acompanhando a minha família, de lá para o seminário e para o ministério. Eu volto aqui e ainda encontro pessoas daquele tempo, e novas pessoas, e gente permanecendo. Sempre que vejo o pastor Nivaldo, ele lembra que ele foi meu professor de escola dominical, né, há um tempo, né, e tantos outros. Lembro de como eu vinha de bicicleta lá do Jardim América e chegava ali do lado, tinha um corredorzinho, banheiro que ficava ali, um banheirinho apertado, e lá havia uma pia e uma espécie de uma bancada. E o maior sonho da minha vida era ser igual o irmão Itamar, irmão Valeriano, uma turma, o seu Lázaro, que preparavam a ceia do Senhor. O meu sonho era ser diácono da igreja e preparar a ceia bonitinha. Eles faziam aquilo, aquele encantamento. E esses irmãos estão aí ainda hoje. Os jovens da mocidade. Eu estava vendo o Ronaldo, ficou com a cabeça muito branca. A minha cabeça não ficou branca, Ronaldo. Meus cabelos fugiram antes, não quiseram essa coisa, né? E fico me lembrando de quantas brincadeiras de mocidade, quanto trabalho de liga juvenil. Você sabia, o primeiro quarteto do Eliezer foi ainda na liga juvenil da igreja. Ele já cantava, já tinha o quarteto, e eu era o presidente da liga, e ele cantava no quarteto. Ele é mais velho que eu, bem mais, mas nós éramos... que coisa é essa, gente? Jesus diz: olha, Pai, eu te dou graças, eu me sinto feliz, a glória que eu tenho é exatamente essa, que aqui, nesse auditório, há um povo que ouviu a palavra que foi transmitida, que entendeu a palavra, creu que Jesus Cristo é o Senhor, o Deus verdadeiro, e esse grupo aceitou a fé e permanece até hoje. Por isso essa data é especial, e nós louvamos ao Senhor, amém? No balanço do Senhor, Jesus, ele então dá uma trabalhada em primeiro lugar nessas coisas boas, mas aí ele começa a lembrar que há um tempo aí para frente, Hoje eu vi um pedacinho só de uma entrevista com o Parreira, Parreira e Filipão, viu, gente? Aí, vocês veem, né? E o camarada perguntou ao Parreira assim: Parreira, é possível, com toda essa história de passado, você fazer as pessoas acreditarem que você olha para o futuro? É possível quem tem passado ter também futuro? Gostei muito da palavra de um irmão que deu um curso no seminário. Ele era dessa geração dos anos 70, 80, e com muita música e tudo. Então ele disse assim: olha, de vez em quando eu estou falando, dando uma palestra, e alguém fala assim: é porque esse aqui é do nosso tempo. Ele fala: o nosso tempo o quê? Eu não sou fantasma. Esse tempo é o meu. Eu não morri. Esse tempo é o meu. E o futuro também é o meu. Não estou morrendo não, viu, gente? A grande questão é essa. Nós não somos essa gente do passado, nós somos também a gente do futuro. O nosso problema não é apenas o nosso passado. Aliás, o nosso passado, se já acertamos a nossa vida com o Senhor dia após dia, não deve ser o nosso problema. É de fato a nossa alegria, a nossa honra. Até o cabelo branco é a honra, não é isso que a Bíblia diz? Essa é a nossa alegria. Nós temos história para contar. Nós podemos bater papo, sim, estamos aí, somos a igreja. O passado é maravilhoso, mas não somos apenas a geração do passado. O nosso problema é o futuro. Jesus não olhava apenas no retrovisor, ele olhava para frente. E quando olhava à dianteira, ele disse: eu tenho preocupação com eles. Olhando para frente, ele diz: há algumas questões aí. Há um prognóstico complicado aí pela frente. E ele menciona pontos específicos. Ele diz: olha, o primeiro grande problema é o mundo. Eles vão ficar no mundo. E o mundo jaz no maligno. Ele diz: Pai, o grande problema é esse. Eu vou para junto de ti, mas eles vão ficar no mundo.
vão ficar no mundo com as suas angústias, vão ficar no mundo com o seu sistema, vão ficar no mundo com as suas pressões tantas, vão ficar no mundo com tudo aquilo que envolve o mundanismo. Essas coisas estão aí. Eles enfrentarão toda a pós-modernidade e a pós-pós-modernidade. Eu estava esses dias dando um curso, uma matéria inteira, no programa de pós-graduação do seminário, sobre o ouvinte pós-moderno. E eu observava como eu e os alunos, a gente tinha alguns momentos que falava sobre a geração pós-moderna, e a gente falava assim, misericórdia, Deus me livre, como é que eu vou fazer com essa geração? Não é mais a baby boomer, é X, Y, Z, e a gente fica olhando para aquilo que é isso? A gente começou a estudar a questão da cosmovisão, e aí a literatura diz que nós tínhamos uma visão que era assim concreta, era o racionalismo. Daí então essa visão concreta e estática em o que você tem uma lógica de premissa maior, menor e conclusão, e o que está definido. Aí você pega uma estrutura toda assim em movimento, que chamaram primeiro de dialética, com Hegel e depois com Marx. Então, tudo que mas está em movimento. Depois, os sociólogos falaram que a cosmovisão humana e a sociedade é toda fragmentada. Fragmentada. Que coisa é essa? Pedacinhos para todo lado. E, ultimamente, a literatura diz que nós vivemos em uma sociedade líquida. O que é isso, sociedade líquida? Nós não apenas não temos mais uma estrutura, um corpo, um jeito de crer. Até as estruturas de arquitetura, os prédios, quem pega um prédio antigo, pega aquele negócio pesadão, aquele concretão. Agora não. Tudo vem em movimento, então a sociedade foi fragmentada nas redes sociais, e em algum momento a pessoa entrava naquela estrutura social, nos fragmentos diferentes, como se fossem pedacinhos, caixinhas de fósforo dentro de um vidro grande. Mas agora essas pessoas são colocadas como se fosse água, como se fosse um pouco de leite. Elas vão tomando a forma social aonde estão. As crenças não são firmes, as convicções são variadas, as experiências, a identidade é variada, e muitos deles têm várias identidades. E na igreja tem um nome, mas no Facebook tem um outro perfil, no Orkut tem outro. E alguns têm até mesmo uma identidade paralela, e eles andam, caminham, praticam pecados, sonhos, ideias, tudo no mundo virtual, criando uma sociedade esquizofrênica em todas as dimensões que se pode imaginar. E Jesus olha, e eu tenho um filho pastor, gente, já não é tão novinho, já é pastor há 9 anos agora. Mas eu olho para ele e falo assim, cara, eu olho para você e fico com dó. Eu, pelo menos, eu comecei a pastorear nos anos 70. Eu já sou um velho, um ancião, no alto dos meus 52 anos. Agora você, cara, você vai pegar o futuro. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa ideia de ser pastor desse povo que está nascendo aí, dessa turma que está vindo por aí? Jesus olha para os discípulos e diz, olha, eu vou para junto de ti, mas eles vão conduzir a igreja do amanhã, e essa igreja está no mundo, e o mundo é assim. É um desafio imenso. Jesus olha para o futuro e diz, além do mundo ainda tem um outro problema, e o problema que ele menciona é o maligno. Versículo 15 ele diz, não rogo que os tires do mundo, mas eu rogo que os proteja do maligno. Existe uma ação continuada do inimigo. A Bíblia diz que ele anda como leão que ruge, procurando devorar. Amós
diz que a estrutura, o jeito do inimigo agir, é como se fosse um cupim. Ele vai trabalhando as estruturas por dentro, as estruturas sociais, humanas, as convicções, as ideias, as crenças. Essas coisas vão minando, a ética vai sendo minada, e em algum momento chega o dia do leão. Moyer escreveu um livro, um comentário de Amós, e colocou o título, O Dia do Leão. E ele diz, o dia do leão vai chegar. Por isso Jesus usa a palavra que o inimigo é como um leão que vive ao redor procurando uma oportunidade. E Jesus ora, Pai, eu peço que os livres do maligno. Meus amados, o Senhor Jesus sabia a força do maligno. Durante o seu ministério terreno, ele foi tentado pelo inimigo. Durante o seu ministério terreno, ele conheceu de perto toda a ação malévola do inimigo no coração humano. A Bíblia diz que ninguém precisava dizer a Jesus como era o coração humano e os efeitos da queda, do que os teólogos chamam de depravação total da raça. Ninguém precisava lhe dizer, porque ele conhecia muito bem. Jesus conviveu com a miséria e a desgraça humana, a pobreza, a injustiça, a dominação, o império, as doenças, a morte, o choro e a miséria. Tantas vezes ele viu situações de fato tão lamentáveis, e a Bíblia diz que ele se compadeceu. Pelo menos 2 vezes, a Bíblia menciona que literalmente ele chorou diante da obra do inimigo no mundo. E então ele olha para a sua igreja e diz, Pai, a minha preocupação é que eles continuarão no mundo e o inimigo continuará aí ao redor. E Jesus entendia ainda a fragilidade nossa, essa propensão nossa para o pecado, e ele diz, é uma preocupação, é uma angústia. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, trabalha muito essa coisa. Ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Eu tenho uma tendência, é um negócio tão perigoso, é tão problemático. Então Jesus disse, Pai, a minha preocupação é essa, é porque eles estão aí, eu vou para junto de Ti, eu tenho dito essas coisas enquanto estou no mundo, eu lhes dei a Tua palavra, o mundo os odiou, e eles não são do mundo como eu também não sou, mas eles estarão aí. E ele diz assim, Pai, enquanto eu estava no mundo, eu protegia, eu guardava. A ideia é tão apaixonante, tão apaixonante. Ele diz assim, olha, enquanto eu estava, eu agarrava, eu segurava, eu cuidava, eu estava junto. Quando eu lembro disso, eu sempre me lembro dessa questão de dirigir. Os meninos aprenderam a dirigir e eles saem para a viagem. Cada vez que saem eu falo, meu filho, cuidado. Filho, por favor, presta atenção. Ontem, o mais velho saiu de casa, teve formatura no seminário, e ele ficou enrolado lá com o povo, abraça um. Ele é bem mais sociável do que eu, sabe? Abraça um, abraça outro, quer ver não sei quem. Aí a esposa com o filho pequeno, aí a gente falou, olha, a gente vai para casa, você passa lá e pega a Flávia e o Pedro Henrique, vocês vão. A hora que você terminar de abraçar todo mundo, ele terminou de abraçar, era mais de meia-noite. Aí ele chega em casa, nós moramos perto do seminário. Aí ele chegou para pegar as coisas e a esposa dele preocupada, ela falou, olha, da última vez ele estava com sono no volante, eu ficava com um palitinho aqui, querendo falar, meu bem, benzinho, ela fala, é outro nome, não é bem não, é uma outra coisa lá. Cada casal tem uma coisa, não é? É meu anjinho, nunca vi isso. Fica acordado, não dorme não. E eu querendo dormir. Aí eu chamei do lado e falei, filho, você não olhou no relógio? Você tem que pregar amanhã cedo na escola dominical. Você tem amanhã um dia cheio, você fica aqui até mais de meia-noite, vai chegar em casa depois das 2 da manhã, 2h15, 2h20, o telefone tocou, eles dizendo para a gente, chegamos, estamos em casa, para a gente poder dormir em paz.
Não é assim com vocês? Eu fico encantado que Jesus também é assim. Ele fala assim, olha, enquanto eu estava, parece que a gente acha que se a gente estiver junto, não tem perigo nenhum. Mas foram embora sozinhos. A gente fala, não corre. Aí eles falam assim, bem descaradamente, pai, o carro só dá 220. Às vezes eles falam assim, 22, pai. Meu filho, por favor, filho, olha que o meu neto está dentro do carro. Jesus disse, olha, eu estou preocupado, porque eles são muito frágeis. Muito frágeis. Por isso eu me preocupo. Muito bem. Jesus, então, em primeiro lugar, fala de coisas boas. Nós temos aqui uma igreja, esse povo que ouviu, entendeu, creu e permaneceu na palavra. Ele diz agora, eu olho para o futuro. E no futuro, eles viverão a fé evangélica. Eles exercerão o que é ser igreja. Eles viverão como crentes, exercerão os seus dons, atuarão, enfrentarão todas as suas angústias pessoais no mundo. E o maligno estará o tempo todo querendo derrotá-los. E eles são muito frágeis. Por causa disso, Jesus faz 2 pedidos. E nós vamos terminar com esses 2 pedidos. Ele diz, olha, a igreja precisa dessas 2 coisas. E essa é a oração de Jesus. Primeiro ele diz assim, Pai, o que eu quero é que eles sejam santos. Agora é tão interessante. Jesus pede que nós sejamos santos. Ora, ele devia pedir para mim. Meu filho, olha, se santifique. Dê um jeito. Mas ele não pede para mim. Ele pede ao Pai. Ele sabe que eu não tenho como atender a esse desejo. Eu é que preciso ser santo. Mas eu dependo de uma ação do Pai. A mim me compete me deixar ser tocado, cuidado pelo Pai. Mas ele pede ao Pai o seguinte, a maior necessidade da igreja é de santidade. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês, o que constrói uma igreja é a solidez bíblica, o exemplo de fé e de caráter cristão da sua liderança e dos membros da igreja. Jesus sabia disso. Ele falou, olha, se eles viverem de modo santo, o mundo crerá que me enviaste. Mas se eles não viverem, o mundo não crerá. Então, não há nada que destrua uma igreja com mais facilidade do que o pecado da liderança e dos crentes. Por isso, no balanço de Jesus, ele olha para uma igreja, como eu olho aqui para vocês, uma igreja forte, bonita, estruturada, linda. Olho para o futuro. Às vezes eu falo para os meus ex-alunos de seminários, novos pastores, eu falo, cara, você é tão brilhante, você tem tanto potencial, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Tem uma coisa que pode atrapalhar tudo, é o pecado. Cuida disso. Cuida da sua vida. Cuida da vida espiritual. Toma cuidado com esses impulsos aí. Impulso do sexo, impulso de falar mais do que ouvir. Eu achei bom, porque o impulso de falar mais do que ouvir, ninguém quis falar. Eles só queriam ouvir, vocês viram? Eles aprenderam a lição do dia. Por isso que ninguém respondeu. Certo? Todo mundo... impulsos. E Jesus, sabendo dessas coisas, ele diz, Pai, guarda-os em teu nome, santifica-os. E ele diz o seguinte, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. O caminho da santidade passa pelo conhecimento da palavra, passa pelo zelo da palavra, passa pelo caminho de uma vida devocional sólida. Senhor, cuida dessas coisas. O futuro dessa igreja depende da santidade, nos 2 sentidos. No sentido posicional, do fato de que essa igreja foi separada para viver para a glória de Deus. No sentido condicional, no sentido de que essa igreja tem um compromisso condicional, dia após dia, de se manter na condição
de santa, de limpa, de pura, preparada como noiva adornada para o encontro com seu esposo um dia. Por isso a oração de Jesus era essa. E uma segunda oração, ele diz, olha, não apenas que eles sejam santos, mas que eles sejam unidos. Não é assim que a gente fala para os filhos antes de sair? Filhos, papai vai sair, mamãe vai sair, mas olha, vocês se comportem. Vocês vão ficar na casa da vovó, mas se comportem. Eu vou deixar vocês dormirem na casa da tia, mas se comportem. E se forem 2 ou mais, a gente diz para eles assim, olha, eu vou deixar os 2, mas vocês não vão brigar. Tá certo? Nada de briga. Promete, nada de briga. Aí eles prometem com o dedo cruzado. A gente fala, meu filho, se eu souber que vocês brigaram, vocês não vão envergonhar a mamãe. Por favor, vão ficar na casa da titia, comportadinho e sem briga. Tá certo? Aí eles dizem que tá certo. Jesus, antes de ir para o Pai, ele diz assim, Pai, o meu desejo é que eles não briguem, que eles sejam unidos. E esse é um desafio grande, porque eles são muito diferentes, eles têm vontades muito fortes, eles foram criados com livre-arbítrio, todos eles passaram pela queda. Ainda que a obra da regeneração os tenha alcançado, eles lidam com essa individualidade, isso é um desafio grande. E se eles brigarem, se eles estão divididos entre si, a casa não se sustenta. Se eles estiverem divididos, o mundo não vai acreditar na obra do Evangelho. Então a oração dele é essa, Pai, eu desejo que eles sejam, versículo de número 23, que eles sejam levados à plena unidade, com uma finalidade, para que o mundo creia que tu me enviaste e que os amaste, como igualmente amaste a mim. Meus amados irmãos, nesse tempo, é uma temporada, é uma festa de aniversário assim, de tempo, né? Nesse tempo de aniversário da Igreja Cristã de Campinas, eu me uno ao meu Senhor, ao nosso Senhor, numa palavra de alegria, de contentamento. É bom ver as gerações, as antigas e as novas gerações, aqueles que ouviram a palavra nesse lugar. Louvo muito a Deus, porque essa palavra tem sido proclamada aqui dia após dia, ano após ano. Essa é uma marca da igreja. Louvo a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito aqui. E com o meu Senhor eu olho para o futuro e penso nos desafios que estão diante de nós, diante de todos nós, tão limitados, tão frágeis, tão sujeitos ao pecado, experimentando esse mundo difícil, as pressões de todo lado. E então, com o Senhor Jesus, eu quero convidar você a que nós façamos essas duas orações que Ele fez. Ele disse, Pai, que eles sejam santos. Vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, santifica o meu coração. Não permita que o pecado entre na minha vida. Senhor, ensina-me a ser uma pessoa consagrada ao Senhor. Guarda-me, Senhor. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do maligno. Teu é o reino, o poder e a glória. Quero glorificar a Ti, quero viver uma vida santa. Santifica a minha vida conjugal, santifica a minha vida pessoal, os meus negócios. Olha para a minha vida, Pai, porque eu quero honrar o Senhor. João 17 é o texto da oração da glorificação de Jesus. Num primeiro momento, é a glorificação que o Pai lhe deu. No segundo momento, é a glorificação por meio da vida dos crentes. Aquela que nós damos ao Senhor, a glória que é devida ao nome dEle. Em segundo lugar, meu irmão, vamos orar e pedir ao Senhor, Senhor, mantenha a nossa igreja unida.
Mantenha a nossa igreja unida, Senhor. Nessa época de tantas divisões, de tantas intrigas, de tantos ventos de doutrina, nessa época de tanta confusão religiosa, Senhor, preserva a nossa unidade. Que tenhamos uma liderança santa e séria e um povo unido para a glória de Deus. Disso depende o futuro da igreja e a glória do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Se você deseja, meu irmão, ore no seu coração, fale com Deus primeiro. Talvez tenha alguma questão que tenha a ver com você especificamente. Quem sabe há lutas na vida da igreja que tem a ver com a sua vida de pecado. A igreja manchada pelas suas atitudes. Quem sabe há algo que você deve pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, ajuda-me para que nós vivamos em união. Ajuda-me a perdoar, a lidar, a tratar dos problemas, a entender os meus irmãos. Oh Deus, olha para o futuro da nossa igreja. Fale com isso ao Senhor. Vamos orar. Não sei quantos dos irmãos já pararam um tempinho para orar pela igreja. Não só para agradecer o passado, mas também para pedir a Deus